Olá, amigo internauta, está no ar mais uma edição do RDTV. Hoje daremos prosseguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito das regiões que compõem o ABC. Dessa vez, conversaremos com o candidato do PSOL, Marcelo Reina, à Prefeitura de Santo André. Reina, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RD. Obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a todos os internautas que assistem esse vídeo nesse momento e fazer um convite antecipado para que você participe do processo eleitoral. Não sei se você sabe, a eleição já começou, as eleições já começaram há mais de 30 dias aqui em Santo André e o que nós vemos é um desvirtuamento do que é as eleições. A eleição, que deveria ser a manifestação popular, na verdade ela está se transformando na manifestação da burguesia, através de campanhas milionárias, e cada vez mais a população tem participação menor. E isso é um grave problema, porque cada vez mais o poder público vai ser dominado pela burguesia e cada vez mais a população terá os seus direitos cerceados. Então, convido você a participar efetivamente do processo eleitoral, conheça os candidatos, compare o histórico deles e dos seus partidos e escolha conscientemente quem você vai votar para prefeito e vereador nessas eleições. Tá certo. Para começar, Reina, gostaria de saber, em termos gerais, quais são suas principais propostas, caso seja eleito aqui na cidade de Santo André. Bem, a nossa proposta basicamente é de uma revolução. A nossa proposta é de mudança. O que significa revolução? É uma mudança estrutural, uma mudança que é radical, uma mudança na raiz. Nós não entendemos esse modelo de política que há 30 anos acontece no Brasil, onde os partidos que concorrem comigo se revezam no poder. Nós queremos uma mudança. Mudanças em áreas específicas, por exemplo, na saúde, nós não acreditamos que esse modelo falido, chamado modelo hospitalocêntrico de saúde, funcione. Ele é um modelo focado na doença, onde o tratamento é fundamentado no remédio e no hospital, e não na saúde de forma integral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar bio, que é físico, social, mental e espiritual. Não se trata essas esferas da saúde com bolinha branca, com remédio. Você tem que ter um sistema de saúde complexo, que envolve a parte primária, que são a unidade básica de saúde, que aqui em Santo André não há um déficit tão grande. Depois você tem o tratamento das urgências e emergências. Aí é onde entra as UPAs. Os demais candidatos estão falando que as UPAs seriam a salvação do problema de saúde. É um grande engano. A UPA só serve para tratar as urgências. É uma situação grave, porém que não incorre risco iminente de perda da vida, de morte. Então, as UPAs são necessárias, mas não são a solução para o problema. Depois nós temos os tratamentos emergenciais, que são aqueles que correm risco, a pessoa corre risco de vida. Nós só temos um centro de emergência de alta complexidade, alta e média complexidade em Santo André, que é o Hospital Municipal. E aí você tem um único centro para atender quase 700 mil pessoas. Você imagine quem mora no segundo subdistrito, se tiver um infarto agudo do miocárdio, uma parada cardíaca no segundo subdistrito às 6 horas da tarde, a cada minuto que passa ele perde 10% de chance de sobrevida. Em 10 minutos ele não tem mais sobrevida. Você acha que o SAMU consegue trazer essa pessoa até o hospital municipal? Então esse déficit é um déficit severo e não se trata isso com UPA. Depois você tem os leitos hospitalares, que vem caindo gradativamente durante os anos. O número de leitos hospitalares públicos por número de habitantes aqui em Santo André é menos de um leito para cada 10 mil habitantes. Então precisa de leito hospitalar. UPA não é hospital, você não pode ficar internado dias numa UPA. Então tem que ter isso. Você precisa de um sistema que faça o tratamento de doenças crônicas, como se fosse uma ACD, que tenha fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e o tratamento com técnicas e cuidados integrativos. Essas técnicas integrativas são acupuntura, reiki, lian kun. A prefeitura não vai gastar R$1. Esse dinheiro está disponível no Plano Nacional de Cuidados Integrativos e Complementares. É só escrever um projeto, para isso precisa de pessoas competentes, e esse dinheiro vem do governo federal. Então é uma proposta bem abrangente de saúde que nós queremos implantar em Santo André. Dando exemplo à saúde, que é um dos principais problemas da nossa cidade. Tá certo. Vamos prosseguir agora com outros pontos que também são muito recorrentes no discurso dos outros candidatos e até no próprio processo eleitoral da cidade. Um deles relacionado ao centro da cidade.
a revitalização da Oliveira Lima, também a restauração do Cine Teatro Carlos Gomes. Gostaria de saber quais são suas intenções para essa região da cidade e como melhorar, né, a Oliveira Lima e também acabar de vez com essa polêmica do Cine Teatro Carlos Gomes. O Cine Teatro Carlos Gomes é um caso à parte, né? Ele, na verdade, o que aconteceu com o Cine Teatro Carlos Gomes é emblemático da administração do prefeito Aidan, porque ela é caracterizada por uma condição de incompetência, porque o que aconteceu? Você que está me ouvindo não sabe o que aconteceu com o Cine Teatro. Ele é um patrimônio histórico tombado, que está esquecido há anos aqui em Santo André. E esse esquecimento, a degradação do Carlos Gomes, não se deve somente à administração Aidan, e sim também à administração petista que o antecedeu. Entretanto, esse patrimônio histórico tombado, ele precisaria de uma restauração. O que a administração incompetente, na melhor das hipóteses, incompetente fez? Ela contratou uma empresa sem licitação, não era uma empresa especializada e foi fazer a reforma do Cine Teatro Carlos Gomes, sem a aprovação do CONDEFAPASA, que é um conselho municipal que aprova esse tipo de obras. Ou seja, foi uma obra ilegal, sem licitação, e nós sabemos que obras sem licitação tendem a ser superfaturadas e beneficiam meia dúzia em detrimento da população, e aconteceu isso com o Cine Teatro Carlos Gomes. A nossa proposta é de restauração do Cine Teatro Carlos Gomes, é emblemático isso. Esses patrimônios históricos tombados da cidade, ele tem uma importância não só pela questão da arte e cultura, como da identidade do munícipe com a própria cidade. Então falta a sensibilidade do prefeito e da administração de entender por esse ponto. Nós entendemos que o centro é uma área problemática dentro da cidade, mas não diria que ela é não é um foco dos problemas. Nós acreditamos que a periferia está muito mais esquecida do que o centro. A nossa proposta para o centro da cidade, obviamente, é estimular o comércio e a atividade econômica na região central da cidade de forma indireta, ou seja, facilitando o transporte das pessoas do centro até a periferia e otimizando a segurança pública, que é a municipal, que é a Guarda Civil Municipal, para gerar um pouco mais de segurança, para que as pessoas sintam-se à vontade, sintam-se seguras em participar da atividade no centro da cidade. É possível realizar a cobertura da Oliveira Lima? Então, nós somos contra a continuação dessa cobertura. Ela não teve a contrapartida econômica, né, que se esperava. O custo é elevado e nós temos que colocar prioridades. Não acho que cobrir a Oliveira Lima é uma prioridade hoje em Santo André. Estava falando para vocês dos déficits hospitalares. Nós precisamos de pelo menos mais 200 a 400 leitos hospitalares nessa cidade. Então, isso é prioridade. A escola de aplicação, isso é prioridade. A melhora do transporte, isso é prioridade. Se nós tivéssemos uma contrapartida econômica na cidade, valeria a pena. E não acontece. Então, obviamente, nos colocamos à disposição a discutir isso com os comerciantes do local, mas isso não seria uma prioridade da minha administração. Tá certo. Durante sua resposta foi citada a periferia, que seria inclusive a minha próxima pergunta. Quais são as principais intenções voltadas à periferia, às áreas de risco da cidade? Há também um grande déficit habitacional, que gira em torno de 20 mil residências. Como contornar essa situação? O que fazer para tornar a periferia um lugar melhor? Essa sim está muito abandonada. Na periferia não tem atividade esportiva, não tem atividade cultural, não tem serviços de saúde adequado. O transporte periferia-centro e periferia entre as cidades também é muito ruim. Ou seja, o munícipe de Santo André que mora na periferia, ele é um sujeito esquecido, né? O bairro onde ele mora quase sempre é esquecido. A questão de moradias, né? Existe realmente um déficit de mais de 20 mil habitações aqui em Santo André. E existe um plano diretor de reduzir, na verdade acabar com o déficit habitacional por volta de 2016, 2020, e obviamente isso não vai acontecer. A cada ano que passa, o déficit habitacional tende a aumentar. No último debate, você que está aí na frente do computador, tente procurar aí no Google aí o debate que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Santo André.
Eu fiz uma proposta aos candidatos, que era de assinar uma carta compromisso, né, onde cada um dos candidatos se comprometesse a resolver o problema de 1.000 pessoas que ocuparam um terreno na região Teles de Menezes, próximo ao bairro da Vila Luzita. Nenhum dos candidatos se pronunciaram. E todos eles falam de construir habitações, de reduzir o déficit habitacional. Na verdade, esse é um discurso que eles fazem há mais de 30 anos e a cada ano que passa o déficit habitacional aumenta. Sabe por que eles não quiseram assinar essa carta compromisso? Porque aquele terreno e outros terrenos que estão subutilizados na prefeitura, na cidade, que poderiam ser utilizados para a reforma urbana, é de propriedade dos grandes latifundiários de Santo André, que quase sempre financiam a campanha desses candidatos. Eu não recebo R$1 de latifundiário, eu não recebo R$1 de dono de empresa de ônibus. Então, o meu compromisso como candidato do meu partido é com você e não com essas empresas. Portanto, eu posso reduzir a tarifa de ônibus, eu posso fazer a fiscalização de lotação, número de frota, eu posso catar esse terreno subutilizado e exigir a construção compulsória, eu posso colocar o IPTU progressivo, eu posso fazer a desapropriação com pagamento desse terreno com títulos da dívida pública por 10 anos. Então isso é o que o munícipe espera de um prefeito e você terá representado isso no PSOL. Outro ponto importante é o transporte. Muitos também falam, quase todos os candidatos na verdade falam do bilhete único, que é Santo André, uma das poucas cidades aqui da região que não possui esse sistema. É possível trazer isso para a cidade? É uma proposta do pessoal para a cidade em relação ao transporte, até a malha viária aqui do município também, o que pode ser feito, Reiner? É uma proposta do pessoal. A verdade, os demais candidatos propõem isso e é difícil eu, como munícipe, acreditar. O deputado Carlos Grana propôs isso daqui, mas a administração petista ficou por 12 anos na cidade, por que não implantou? Então, eles estão no poder e não conseguem realizar, e há 30 anos todos eles estão no poder e toda a campanha são as mesmas propostas. Eu posso colocar o bilhete único, porque o bilhete único dá prejuízo para a empresa de transporte, mas traz benefício para você, o meu compromisso é contigo. Além do bilhete único, que é a integração dos sistemas de transporte, nós temos propostas de uma ciclovia, é um modelo similar ao que acontece na Grande Paris, que é o chamado Velolib. Nós vamos fazer ciclovias com bicicletários em áreas estratégicas, uma bicicleta pública. Iniciaremos por volta com 500 bicicletas, onde o munícipe terá acesso a essa bicicleta para percorrer nas nossas ciclovias, e as ciclovias serão integradas com os sistemas ferroviários e rodoviários e áreas estratégicas da cidade, como a Fundação Santo André, por exemplo, corredores de ônibus temporários, ou seja, em horário de pico, você terá um corredor de ônibus para melhorar o transporte coletivo. A nossa prioridade no transporte é favorecer o transporte coletivo e não o individual. Então é inadmissível o trânsito, um carro parado no trânsito. Agora, muito mais inadmissível é você ver um ônibus parado. Então, esse corredor tende a favorecer o transporte coletivo e estimular as pessoas a andarem de ônibus. E me engajarei junto no consórcio intermunicipal, junto com os demais prefeitos, a encarar a região do ABCDM como uma região metropolitana. Nós temos mais de 2 milhões e meio de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, e os especialistas dizem que com mais de 2 milhões é necessário o transporte com o metrô. Mas não é metrô de superfície. Justamente o nome dele é metrô porque é para regiões metropolitanas e não há como fazer adaptações superficiais em grandes centros como é a região do ABC. Então, se engajar nisso daqui, nós acreditamos que com 50 quilômetros de metrô melhoraria demais o trânsito aqui na região do ABC, e eu me comprometo também a entrar nessa luta. E uma outra coisa, que é o principal, isso ninguém promete, eu prometo para você, nós fiscalizaremos as empresas privadas de ônibus que prestam serviço de transporte aqui em Santo André. É obrigação da prefeitura ver número de frota, lotação, nós obrigaremos as empresas privadas, isso é legal, a colocar um GPS, e nós teremos um sistema inteligente de transporte, onde a pessoa pelo seu celular com internet, ele saberá o ônibus que ele irá tomar, aonde que ele está, quanto tempo demorará.
Então é um sistema inteligente de ônibus com um custo muito, muito pequeno para o benefício que ele trará para a cidade. Então essa é a nossa proposta basicamente para os transportes em Santo André. Ok. Com relação ao estádio Bruno Daniel, vamos passar agora para falar de lazer, esporte. Sabemos que há um grande imbróglio, né? A reforma não se conclui, não avança, e é um importante centro, né, do time, inclusive, que representa a cidade. Como contornar a situação, trazer aí maior benefício para o pessoal que gosta de acompanhar o time, enfim, que traz também mais receita para a cidade, né? O Bruno Daniel, embora não seja um patrimônio tombado da cidade, mas está relacionado com aquilo que eu disse anteriormente, que é a identidade do munícipe com a cidade. Então é mais uma obra, mais uma estrutura, né, material de identificação do munícipe com a cidade que foi degradada na atual administração. Então nós vemos o que aconteceu, nos lembra muito o que aconteceu com o Carlos Gomes, ou seja, uma inaptidão total. Houve a interdição do estádio. Então o que aconteceu? Houve a interdição do estádio porque as estruturas estavam comprometidas. Isso não é responsabilidade somente do Aidan, realmente é uma herança, até mesmo do Brandão, né? E da administração petista, que esqueceram de fazer a manutenção adequada do estádio. Entretanto, era possível você fazer pequenas que eu digo assim, obras paliativas para que o estádio pudesse ser utilizado até que o financiamento necessário para as grandes obras que o estádio necessita fossem realizadas. Não foi feito nenhum tipo de estudo, não foi feito tentativa de arrecadação, nenhum estudo para ver gastos, e simplesmente demoliram parte da arquibancada do estádio municipal, e o estádio está parado. E o Santo André joga as portas fechadas no Bruno Daniel. A nossa proposta é de fazer uma arena multiuso para aproximadamente 15 mil pessoas. O que é uma arena multiuso? O estádio Bruno Daniel não será utilizado só para futebol, e sim para shows, eventos, congressos. Isso para otimizar a relação custo-benefício do estádio, que é muito caro você manter esse tipo de estrutura. E aí, mais ou menos para 15 mil, seria uma arena de médio porte, com financiamento do BNDES e pagamento, né, em longo prazo, com o pagamento através da renda arrecadada da bilhetagem, praça de alimentação, utilização de TV, propagandas internas no estádio, ou seja, o próprio estádio se pagaria a longo prazo. A nossa estimativa é que para construir uma arena multiuso no estádio Bruno Daniel, custará mais ou menos entre 60 e 65 milhões. Tá? Você pagando isso daí em 10 anos, é completamente viável você, com a própria arrecadação do estádio, fazer o seu pagamento. Né? E isso não é a parceria público-privada. Nós temos aversão a esse tipo. Para nós, esse tipo de parceria público-privada é privatização. E se, como o candidato do PT disse que vai fazer uma parceria público-privada para restaurar o Bruno Daniel, provavelmente você que faz atividades culturais e físicas no estádio Bruno Daniel será cerceado nesse direito, porque isso não dá lucro, e empresa privada quer lucro. A várzea, que volta e meia tem campeonato de várzea no estádio Bruno Daniel, provavelmente também será interrompida. Então a nossa proposta é a prefeitura que será responsável pelas obras, ela que será beneficiada com os lucros, né? Pode até fazer um fundo para fazer o pagamento desses fundos para o BNDES, mas é controle da prefeitura isso. Tá certo. Outro assunto que também entrou na pauta de quase todos os candidatos, né, é a revitalização de Paranapiacaba, atrair turistas para a região, é uma região importante, histórica também, não só em Santo André, mas no ABC. Queria saber quais são os seus planos para a região, como transformá-la em um grande centro. Paranapiacaba é uma cidade à parte de Santo André. Todas as nossas propostas que envolvem transporte, saúde, segurança não se aplicam a Paranapiacaba, né? Então, o que nós propomos para as demais regiões da cidade não se aplica a Paranapiacaba. Ela precisa de um plano estratégico específico para a região, de segurança específico para a região. Tem que ter treinamento diferenciado, a Guarda Civil que trabalha naquela região. O serviço de saúde é diferenciado, só para você entender o que eu quero dizer com esse diferenciado. Por exemplo, num pronto-socorro na região de Paranapiacaba tem que ter soro antiofídico, né? Porque é uma realidade deles.
Outra coisa que acontece lá, como a população de lá não tem acesso à cultura, a trabalho, a esporte, lazer, há um índice muito grande de alcoolismo na região. Isso são dados científicos, há um nível de alcoolismo muito grande naquela região. Nós temos uma proposta de um serviço de saúde chamado NAPS, que é o Núcleo de Apoio Psicossocial. Então nós vamos fazer um pequeno NAPS na região de Paranapiacaba e o estímulo do comércio da região. Então nós vemos econômico, na verdade, né, que é fundamentado basicamente no turismo ecológico. Então nós vemos que Paranapiacaba funciona somente uma estação por ano, né? Então você tem o Festival de Inverno e nada mais. A nossa proposta é fazer promoções de eventos, inclusive com a participação da Escola de Cinema e Teatro aqui de Santo André, com atividades mais intensas e periódicas na região, e o turismo ecológico em Paranapiacaba. Tá certo. Vamos voltar um pouco para o processo eleitoral, para a corrida eleitoral na cidade. Os debates estão sendo realizados, até agora foram dois debates realizados aqui na cidade. Gostaria de saber sua opinião sobre como o teor desses debates, né, como a percepção do que ocorre, né, o que ocorreu nos debates feitos até aqui. Infelizmente a política ela vem se degradando e cada vez mais a eleição é uma foto e não mais um ser humano que é capaz de fazer um debate, que é capaz de propor suas ideias e ganhar mentes e corações. Hoje o voto se ganha com milhões, você coloca placas em tudo quanto é lugar e restou um pouco dessa discussão política que ela fica restrita aos debates. Então o debate é uma das poucas atividades onde você vê discussão política numa eleição, né? E infelizmente alguns candidatos não frequentam esse tipo de situação. Então é um absurdo, por exemplo, no último debate, o senhor prefeito Aydin faltar. Isso, na minha opinião, é um desrespeito à população, é um desrespeito à democracia, é um desrespeito ao que nós entendemos como o processo eleitoral, que é a politização do munícipe. Então, gostaria que todos os candidatos estivessem presentes em todos os debates. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para uma coisa chamada politização da população. Isso é um compromisso como candidato cidadão. Eleição não é só para ganhar, eleição é para construir também uma sociedade mais honesta, mais igualitária. No primeiro debate ficou muito caracterizada aquela situação morna, onde todos os candidatos vieram na linha paz e amor, e nós com uma proposta de enfrentamento político. Acredito que essa questão de enfrentamento político foi muito bem aceita pelas pessoas que estavam presentes, que viram o debate, viram realmente que em nossas palavras estava, que ao meu lado, ao lado do meu partido estava a verdade. Nós somos um partido ético, hoje é praticamente uma reserva moral na política, e isso me dá uma liberdade nesses debates de fazer certos questionamentos que os demais candidatos não têm, né? Então isso aconteceu no primeiro debate, e no segundo debate ele se acalorou, né? Os demais candidatos viram que aquela estratégia paz e amor não dava certo, e obviamente orientado pelos seus tutores partidários, mudaram a tônica do discurso, com críticas pessoais entre eles. Eu acho muito mais interessante, ainda que as pessoas falam, debate não é para propostas. Eu discordo, eu acho que o enfrentamento político ele é necessário. Não pode um candidato ficar 4 anos como prefeito na administração, não pode o governo PT federal está indo para 12 anos, não pode o governo PSDB ficar 20 anos no estado de São Paulo e não ser responsabilizado, não ser cobrado na hora de um debate. Faz parte, sim, o questionamento dos candidatos, entre eles, o seu histórico político, o seu histórico de honestidade e serviços prestados, isso faz parte do debate. E as propostas que acontecem no debate, elas são superficiais, porque não há tempo para fazer uma discussão aprofundada sobre isso. É mais um enfrentamento político. Eu acredito que o debate é justamente isso. Tá certo. Com relação, inclusive, a essa discussão política, é impossível não citar as polêmicas envolvendo a atual administração do prefeito Aydin Ravin. Tanto da reforma citada do Cine Teatro Carlos Gomes, como da hipotética venda de licenças ambientais feitas no Semasa. Como você enxerga o impacto dessas polêmicas no resultado do processo eleitoral? Se pode realmente atrapalhar a candidatura do atual prefeito, colaborar com candidaturas de outros candidatos? Como você enxerga as polêmicas no resultado do processo eleitoral aqui na cidade? Eu acredito que se denúncias de corrupção influenciassem grandemente o resultado das eleições, o pessoal ganharia todas as eleições, porque a administração do prefeito Aydin, existem denúncias de envolvimento na corrupção no caso Semasa.
Inclusive nós estamos pedindo a reabertura da CPI do Semasa, porque na nossa opinião foi uma CPI pela metade. Então existem denúncias de corrupção envolvendo a atual administração. O candidato Salles, que tem como a sua coligação PSDB, também envolvido em denúncias de corrupção, envolvendo a linha Lilás do metrô. O candidato Bonomi, que é do PMDB, também é citado no caso Semasa. Ele assumiu 3 secretarias, ele vem propondo mudanças, ele fez parte do governo até janeiro desse ano. O senhor Flacker também, ele era cargo comissionado no governo Aydin. Então todos eles fazem parte dessa atual administração, ainda que por um tempo, alguns deles. E o deputado Carlos Gana, com o seu partido envolvido até o pescoço na lama do mensalão. E recentemente, estou aqui lendo aqui o jornal aqui falando sobre o caso de São Caetano, o Edgar Nóbrega, né, envolvendo praticamente a venda da legenda do PT para o PTB em São Caetano. Ora eles são inimigos, ora são amigos. Em São Bernardo, PT e PTB são prefeito e vice. Aqui em Santo André eles são inimigos. Aí eu falo, qual a coerência nisso? Esses partidos, eles têm um histórico de corrupção. O PMDB do Bonomi é o partido do Sarney. Você sabia disso? Que o PTB do Aydin é o partido do Roberto Jefferson. Lembra o homem do olho roxo lá do mensalão? O Grana é do PT, do mensalão. Né? Do Cunha lá, que foi condenado por corrupção e teve que se afastar das eleições lá em Osasco. O PRTB do Alexandre Flacker, o maior nome do partido que passou pelo partido dele foi o Fernando Collor de Mello. Né? Do PDT do Salles, você tem um ex-ministro do Trabalho que falou que só saía de lá baleado, né? Teve que sair por denúncias de corrupção, sem contar o PSDB que está por trás dele envolvido em mensalão também. Então todos eles têm um histórico de corrupção muito, muito claro, que inclusive faz parte, e os seus integrantes majoritários, os seus principais nomes estão envolvidos. Então nós acreditamos o seguinte, que se você, eleitor, não quiser mudar isso vai se continuar por mais 30, por mais 60 anos. A nossa proposta é, compare o histórico desses partidos e desses políticos e conheça o pessoal. O pessoal é um partido diferenciado. Enquanto eles estão envolvidos até a lama na corrupção, foi o nosso senador Randolfo Rodrigues, eleito o melhor senador do Brasil, que fez o pedido de cassação do Demóstenes Torres, no caso Carlinhos Cachoeira. Faz parte do nosso quadro o deputado Ivan Valente, o deputado Chico Alencar do Rio de Janeiro, eleito o melhor deputado federal do Brasil. Nós só temos 3 deputados federais, os nossos 3 estiveram entre os 10 melhores na eleição chamada Congresso em Foco. O pessoal é diferente no mandato e é diferente na hora de pedir voto. Nós não recebemos R$1 de empresas, de latifundiários, porque nós acreditamos que há um conflito de interesse nisso. Se eu recebo R$1 milhão de uma empresa, depois eu fico com o rabo preso. Aí eu tenho que pagar cargos na prefeitura, obras superfaturadas. Ou seja, está em suas mãos escolher. Você quer um modelo falido que há 30 anos te explora e que corrompe o poder público, ou você quer um partido diferente, que realmente tem uma proposta de mudança para Santo André? Se você optar pela mudança, opte pelo PSOL. Meu nome é Marcelo Reina, 50, no dia 7 de outubro você digite 50 e confirme. Tá certo. Ainda para finalizar, a última pergunta, nós sabemos que o pessoal não dispõe do orçamento que outros candidatos terão nessa corrida eleitoral. Como contornar essa situação, trazer maior visibilidade para a campanha? Esse é um grande problema porque, como havia dito anteriormente, a eleição hoje virou uma grande vitrine, são as campanhas milionárias, utilização de ônibus, helicópteros, milhares de divulgadores pagos. O pessoal tem uma proposta diferente, nós temos um custo reduzido, nós declaramos um custo menor do que 98 mil, mas isso é inclusive com custo estimado. Se você for ver o dinheiro mesmo que o pessoal está investindo, até agora nós gastamos mais ou menos 4 mil reais, né? 4 mil e pouco, 4.250 se não me engano. Comparado com os demais candidatos, isso é dinheiro de pinga. Mas como que nós multiplicamos
as nossas forças. Nós temos uma militância que é uma militância valente. Então, toda vez que você vê um sujeito entregando um panfleto do PSOL para você, respeite ele, porque ele está fazendo aquilo por ideal, ele não ganha R$1 para fazer aquilo. Aquele papel que você está recebendo do PSOL, por favor, não amasse, não jogue no lixo, porque aquilo ali foi comprado com dinheiro de trabalhadores, é doação de pessoa física. A proposta nossa é utilizar o processo eleitoral para divulgar o nosso partido, divulgar os ideais, construir uma sociedade mais politizada. Então, para nós, isso é feito durante as eleições. É uma forma diferente de encarar as eleições. A nossa proposta é justamente essa. Nós não queremos receber esses milhões. Nós temos proposta de receber esses milhões dessas empresas. Nós não queremos. Isso daqui é uma opção do PSOL de ter uma atividade dessa forma. O que nós pedimos encarecidamente é que você que está vendo agora o vídeo participe da nossa campanha, para que você divulgue esse vídeo entre os seus amigos, que você pegue os nossos materiais em nossa sede, situada ali no Jardim 154, aqui na Vila Bastos, em Santo André, que você coloque uma placa na tua casa, de graça, porque se alguém chegar na tua casa e falar que quiser colocar uma placa e quiser pagar, e no seu carro também, isso é crime. Esse sujeito é um criminoso, ele é um bandido. Se ele é bandido como candidato, imagine no mandato. Então essa é a nossa forma diferenciada de fazer política. Tenho certeza que você que está vendo o filme agora, você concorda comigo que é uma forma mais digna e honrada de fazer política e que é essa política, essa forma de política que vai mudar Santo André e vai mudar o Brasil. Agradeço então pela presença, Marcelino, muito obrigado. Nos encontramos durante toda a corrida eleitoral. Muito obrigado pela presença. Fica aqui o espaço para as considerações finais. Agradeço novamente o convite, mando um abraço a todos os telespectadores e faço um convite novamente a você participar do processo eleitoral. Venha com o pessoal, seja um protagonista da história. O futuro depende de você, então você que construirá o futuro. Seja um protagonista, porque se você for um figurante, se você não quiser escolher ninguém, você vai votar nulo, esse voto não tem representatividade nenhuma. É uma lenda o que dizem que voto nulo, por mais de 50%, ele anularia o pleito. Isso é uma grande mentira. E acreditar que todos os políticos são iguais, isso favorece os piores. Pare, compare. Participe das eleições, entre para o pessoal, seja um protagonista da história. Agora, esse momento, essas eleições é a hora da mudança. Acredite em candidatos competentes, acredite em partidos políticos, acredite em candidatos comprometidos com a Revolução Popular. Eu sou um representante, o pessoal tem representante em todas as cidades da região do ABC, exceto Diadema. Acredite, participe e faça um futuro diferente. Meu nome é Marcelo Reina. Meu número é 50. Muito obrigado. Você, amigo internauta, que queira assistir mais matérias, outras entrevistas com os outros candidatos, basta acessar repórterdiario.com.br. Muito obrigado e até a próxima.